Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, hoje, como de rotina, iremos estudar mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Nós iremos estudar o capítulo 19, de nome A Jovem Desencarnada. André Luiz encontra-se ainda na residência da Dona Laura e estão dialogando a respeito dos temas da vida. E a Dona Laura, a senhora Laura, informa ao André Luiz que a neta dela, de nome Heloísa, se encontra na residência dela em outro quarto, já que ela está se recuperando da sua desencarnação. Heloísa é uma jovem, ela ficou 15 dias no umbral e foi socorrida pelos familiares, pela assistência da colônia Nosso Lar. E Heloísa tem uma formação mental, moral, segundo a senhora Laura, ainda com características de imaturidade, já que ela deixou o seu noivo, Arnaldo, e não consegue viver de forma equilibrada na vida espiritual. A Dona Laura elucida, procura esclarecer a sua neta que Arnaldo é um homem comum e que ele terá as experiências do matrimônio com uma outra companheira, já que Heloísa desencarnou. E Heloísa não se conforma por esta distância e a Heloísa idealizou o Arnaldo como se fosse um homem de grande espiritualidade no campo do amor iluminado. Amor este que sabemos, todos nós, que são construções profundas em nossa espiritualidade. E temos aqui um trecho do capítulo 19, de nome A Jovem Desencarnada, em que a Dona Laura procura esclarecer a respeito da Heloísa, sua neta, e André Luiz está presenciando tudo isso. Então vamos à leitura, a fim de que a gente possa ter uma ideia a respeito da compreensão, das orientações da senhora Laura, diante da sua neta, que encontra-se recém-desencarnada e está atônita, confusa, em lágrimas, porque ela não entendeu o valor da vida e os planejamentos do mundo superior. Então vamos à leitura. Narração André Luiz, em texto. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Um momento na leitura, amigos dos estudos. Lembrando que a Dona Laura está explicando esta incompreensão da sua neta, Heloísa, e ela esclarece que a Heloísa não teve educação religiosa, ela não procurou se esclarecer a respeito da vida, a sua finalidade e os acontecimentos após a morte, em que a doutrina espírita esclarece a todos nós que existe vida após a morte. E vamos dar continuidade. Não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Finalizamos a leitura e podemos detalhar, examinar estes trechos importantes, estes fragmentos do capítulo 19, em que, primeiramente, a Dona Laura
nos dá uma compreensão que as impressões da Heloísa após morte, este desconhecimento que existe a vida após morte, são os resultados da educação religiosa deficiente. Então, amigos, esta deficiência, este desconhecimento da vida após morte, pode conduzir a cada um de nós a resumir, a nos concentrar, ficarmos mentalmente, emocionalmente na vida passageira, a vida terrestre. E uma vez que os princípios religiosos não tocam na minha essência, na minha intimidade, na minha formação mental, espiritual, eu tenho a vida, eu defino a vida como uma única expressão, uma única razão para as minhas colocações, as minhas análises, e estou perdendo a beleza de entender a vida de forma mais a fundo, com os valores espirituais. E a Heloísa, ela não teve a preocupação de refletir a respeito destes temas: a morte, a eternidade, Deus, as leis divinas. E ao ignorar tais temas, formações importantíssimas, a Heloísa fixou no Arnaldo, seu noivo, que ela deixou na vida material, como uma única razão para viver. Eis aí, amigos dos estudos, o perigo de nós fixarmos em uma única pessoa, em uma única razão. Primeiramente que, a exemplo do Arnaldo, e podemos vivenciar esta experiência de entender que aquela pessoa ou aquele fato, aquela motivação, minha única razão para viver. E diante desta fixação mental, desta centralização da minha emoção, da minha emotividade em pessoa, em fatos, em motivações materiais, eu estou estreitando, eu estou limitando a minha visão, a minha compreensão, a minha sensibilidade diante da vida, porque o próprio Mestre Jesus, no seu Evangelho, ele diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus é o primeiro ato de amor que devemos centralizar, direcionar para a vida. E a senhora Laura, explicando a respeito da Heloísa, ela continua aqui neste trecho que nós lemos do capítulo 19, dizendo o seguinte, repetindo, irmãos: não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Então, a dona Laura, finalizando a leitura, amigos dos estudos, a dona Laura explica que não há como propiciar, não há como o Arnaldo oferecer esta fidelidade. Primeiro que ele se encontra ainda no mundo corporal e a Heloísa no mundo espiritual. E o Arnaldo é jovem, ele necessita das experiências da vida matrimonial, é um homem comum. E este não entendimento da Heloísa, porque ela idealizou, ela no mundo imaginário dela, ela acrescentou qualidades, valores dos quais o Arnaldo não tem, e criou toda esta problemática, de modo que o importante para todos nós é entendermos que somos espíritos eternos. Estes apegos,
estes egoísmos que a Heloísa tem perante o seu noivo que ela deixou na terra, ela não consegue superar porque ela, lamentavelmente, priorizou um único ser, o Arnaldo, é o único que habita no coração dela, na mente dela, esquecendo primeiramente do Mestre Jesus, do seu Evangelho, esquecendo as necessidades filosóficas, os entendimentos libertadores em que a espiritualidade, com seus representantes, seus mestres, podem nos oferecer. E na medida que ela fixou em que ela, no seu único desejo, é ficar mentalmente com Arnaldo, ela ignora, a Heloísa, vai se desligando do sentido da vida, do ideal da vida. Sabemos que o sentido da vida é a nossa transformação no nosso sentir, na nossa forma de pensar, em nossas atitudes. Estas transformações, claro, para melhor, vão propiciar para todos nós a libertação de si mesmo, porque sabemos, segundo a doutrina espírita, que a nossa responsabilidade ela é intransferível, uma vez que quando eu desenvolvo valores profundos do bem, o resultado destes exercícios, destas atitudes positivas, o resultado será em mim mesmo. De modo que eu necessito não centralizar, não me fixar em pessoas no sentido de apego, egoísmo. Eu preciso centralizar os meus anseios no Mestre da vida, que é Jesus, em Deus, no mundo superior, no eterno, e tudo isto vão desenvolvendo em nós as consolações, a certeza, que é importante nós termos certezas das presenças espirituais, que são os nossos protetores, a presença do Mestre Jesus com as suas vibrações que penetram todo o planeta Terra. Estas certezas nos dão uma trilha, um caminho, um rumo a seguir. E a Heloísa, ela não entendeu a vida e as relações que a vida nos oferece pela lei de sociedade. Ao centralizar, ao determinar que a sua única razão para viver é o Arnaldo, ela nega também a lei de sociedade, a necessidade de vivermos com os outros, auxiliar pela caridade, pelas atitudes corretas, pelas atitudes que vão propiciar ao próximo o conforto, na medida que nós somos uma família espiritual. Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, temos aqui no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, primeira parte, Código Penal da Vida Futura. E no artigo 28, na primeira parte, temos um esclarecimento do professor Allan Kardec, da qual codificou estes pensamentos luminosos dos espíritos superiores. Este artigo 28 esclarece uma questão relacionada a Heloísa. Vejamos. Leitura. Artigo 28 do Código Penal da Vida Futura. Somente a primeira parte, ok, amigos? Então vamos à leitura. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea,
Vou repetir. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Finalizamos a leitura do artigo 28 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, e Allan Kardec esclarece a respeito que a nossa situação nada mais lógico, mas precisamos desta lógica para poder criar uma ordem mental, um equilíbrio, porque quando nós vivemos estas incertezas, a exemplo da Heloísa, ela viveu o tempo todo, quando ela estava encarnada, as incertezas. Estas incertezas criaram nela esta confusão mental que ela está vivendo na vida espiritual, e a senhora Laura está esclarecendo a sua neta, lembrando que a Heloísa desencarnou com tuberculose, ficou 15 dias no umbral, foi socorrida pelos irmãos do Nosso Lar e conduzida à residência da senhora Laura. Ela poderia até ficar em hospitais na colônia Nosso Lar, mas Dona Laura e os instrutores consideraram melhor ela ficar na residência da Dona Laura, a sua avó. E, voltando aqui, o artigo 28 do Código Penal da Vida Futura, que esclarece, dizendo que a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, amigos, temos aqui que a nossa vida, como ela se encontra, se eu conseguir me reformar para melhor, transformação moral, estou lapidando, estou dando vida maior, vida em abundância, a vida do Cristo em minha vida, eu estou vivendo a reforma interior. Então, se eu me transformo para a luz, quando eu desencarnar, serei luz na vida espiritual. Mas se a minha preocupação ela está centralizada, fixada em valores transitórios que não possuem toques, não possuem belezas, não possuem envolvimentos de compromissos espirituais, eu certamente não irei avançar na encarnação e perderei a finalidade da vida. Irei retornar para a vida espiritual como eu encarnei. Se eu encarnei com planejamento no sentido de melhorar o meu comportamento, temperamento, as minhas inclinações que são desagradáveis para aquelas pessoas que vivem comigo, se eu não me transformei me tornando uma pessoa doce, melhor, compreensiva, caritativa, se eu ignorei tudo isso, o meu retorno para a vida espiritual será um retorno de um espírito que ficou estagnado, não avançou. Ele ficou com as características do mundo das formas, do mundo físico. E a Heloísa, ela vivenciou estas características. Ficou na vida material, teve a sua experiência, desencarnou jovem, com tuberculose, e ao ingressar na vida espiritual, ela não entendeu a vida após morte, que é a vida no astral, a vida no eterno, e ela só pensava no seu noivo. E a própria senhora Laura explicou no capítulo que o Arnaldo é um homem comum, e ele, quando percebeu que a Heloísa iria desencarnar, ele já tinha um olhar para uma amiga da Heloísa chamada Maria da Luz. E a dona Laura, ela, ao presenciar isso em espírito, porque ela visitou sua neta ainda no mundo material, instantes antes de desencarnar, o Arnaldo, ele lançava vibrações mentais diferentes ao encontro desta amiga
da Heloísa, quando estava visitando ela naquele ambiente hospitalar. E com isso, a dona Laura conclui perante a sua neta, Heloísa, que o Arnaldo é um homem comum e não tem condições de oferecer este amor iluminado que a Heloísa estava reivindicando, estava pleiteando perante a sua vó, a dona Laura. E, amigos, temos também o item importante, dizendo que a dona Laura explicando ao André Luiz que a Heloísa, por estar desgostosa da vida, lá na residência dela, em Nosso Lar, ela se encontrava no quarto e ela não poderia se alimentar conjuntamente nas refeições com os demais irmãos no lar da senhora Laura, porque as vibrações de inquietação, as vibrações de tristezas, emitem fluidos pesados e venenosos que podem se envolver, podem impregnar os alimentos. Então é uma informação interessante porque sabemos que as nossas inquietações, desequilíbrios mentais, podem emitir fluidos, se são padrões permanentes em nosso psiquismo, vão emitir fluidos pesados e venenosos e vão impregnar o ambiente, os alimentos, a nossa aura, o nosso halo vital. Então devemos tomar um certo cuidado desta permanência, dessa cristalização mental, ficar sempre inquieto, nervoso, confuso, atônito diante dos fatos da vida, porque nós iremos emitir fluidos, magnetismos pesados e venenosos. Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, vamos finalizar o nosso estudo lembrando que o capítulo de hoje ele tem uma característica, ele tem uma questão de fundo, qual seja, é a centralização da razão, da nossa emoção em pessoas, em fatos da vida material. A Heloísa representa este perfil mental. Ela centralizou, ela buscou uma espécie de circuito mental fechado, o seu noivo, o Arnaldo, e ficou com esta impressão, com esta definição da vida, de ter o Arnaldo como a sua única razão para viver. E sabemos todos nós que estes atos, esta forma de pensar, infantiliza a vida. Passamos a ser crianças que adoramos brinquedos e esquecemos que os brinquedos ficarão no passado, na medida que vamos crescendo, tornando adulto. De maneira que a Heloísa, ela esqueceu de colocar sua razão igualmente no Cristo, em Deus, na luz, no autoconhecimento. E ao agir desta forma, a Heloísa, ela não se sentiu preparada para deixar a vida material. E ao ingressar no Nosso Lar, estava confusa. Havia crise de lágrimas, de choro, de tristezas. Tais crises impregnaram o mundo mental da Heloísa, porque ela cultivou na vida material uma única razão para viver. Então, amigos dos estudos, devemos ampliar, procurar espiritualizar, evangelizar os nossos espíritos, a fim de que possamos alcançar a nossa angelitude, os nossos valores divinos que se encontram adormecidos em nós, mas quando nós acordarmos, quando nos erguermos de nós mesmos e olharmos
para o infinito da vida, iremos perceber que a nossa grande razão, a nossa finalidade maior diante da vida é ir ao encontro do Cristo, da luz, da auto-iluminação, e quando nós sentirmos a vida espiritual, a vida em que a felicidade está presente, nós iremos ser razão, nós iremos viver sempre com a beleza de entender que a vida é muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades, que às vezes tais problemáticas, tais dificuldades, em alguns casos, são tormentos voluntários. Nós acrescentamos excessos de preocupações que elas nunca existirão no mundo das formas, no mundo concreto. Então, amigos dos estudos, vamos fixar nossa mente em Cristo, sentir o Mestre e evitar a atitude da Heloísa, em que ela considerou, ela definiu a vida como o Arnaldo em sua única razão de viver. Arnaldo é a razão única, o seu noivo, o noivo da Heloísa. A única razão da Heloísa viver é o Arnaldo. Foi equívoco desta irmã e podemos, todos nós, vivermos estes equívocos. O Arnaldo representa, simbolicamente dizendo, pode ser os nossos entes queridos, ficamos somente ali, esquecemos daqueles que se encontram além da nossa residência, fora da nossa residência, precisando da nossa assistência material, espiritual. E quando ficamos somente naqueles que nós limitamos o nosso campo do amor, os nossos exercícios da fraternidade, se nós limitamos estas forças poderosas, se nós pouco a pouco vamos atrofiando, aniquilando o Deus em nós. Lembrando que Jesus, no seu Evangelho, ele assim explicou e determinou: vós sois deuses. Um Deus em crescimento, ele expande a sua energia, seu magnetismo, a sua vida para todos. Fiquem na paz.